Olá pessoal, beleza? Professor Marco Aurélio aqui com vocês. E na aula de hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre movimento relativo. Em primeiro lugar, quando nós falamos, isso é algo até meio filosófico de se pensar, quando você fala em movimento, quando eu falo movimento, o que vem na sua cabeça? Vou te fazer uma pergunta. Você está em repouso ou em movimento? Nesse exato momento. A intuição pode te dizer que você está em repouso, uma vez que se encontra parado. Mas, inconscientemente, você já se comparou a outras coisas para dizer que está parado. Mas você de fato está parado? Vamos supor, eu estou aqui parado. Quando eu falo parado, eu tenho que dizer parado com relação ao quê? Porque será que nós estamos de fato parados? Se nós pegarmos e, vamos supor, tem um observador lá no Sol. Será que o Sol, o observador que estiver no Sol, ia ver a gente aqui parado? Entende? Movimento é uma questão de dependência de um observador. O movimento, para você dizer que está em movimento ou não, depende de um observador. E tudo aquilo que depende de um observador já é algo relativo. Por isso que se diz movimento relativo. Para um observador que está aqui do meu lado, por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa aqui do meu lado. Vamos supor essa pessoa aqui, né? E está me olhando. Para essa pessoa, eu estou parado com relação a ela. Porque eu nem me afasto e eu nem me aproximo dela. A nossa distância permanece a mesma durante o tempo. Então eu estou em repouso com relação a essa pessoa. Como que eu sei que eu estou em repouso com relação a alguma coisa? Quando a nossa distância entre nós aqui não muda. Então quer dizer isso, repouso. Tá. Se a minha distância mudar, ou eu me afastando, ou me aproximando, então nós não estamos em repouso, estamos em movimento. Mas com relação a essa pessoa, nesse exato momento de agora, eu estou parado com relação a essa pessoa. Mas com relação ao Sol, eu estou em movimento. Tá? Então depende do observador. Depende do observador se o movimento existe ou não. Ok? Por isso que se diz que movimento, né, movimento relativo, ok? Depende do observador. Guarde bem disso. Isso vai ser muito importante para o que vem depois, que são grandezas vetoriais e grandezas escalares, tá? Então é muito importante você ter noção de quando, antes de responder qualquer questão física, né, sempre procure responder dentro de si do ponto de vista de quem, ok? Eu estou em movimento. Do ponto de vista de quem? Se eu estiver andando, por exemplo, você tem aqui esse canetão. Ó, com relação a você que está aí parado assistindo eu estou andando aqui, né? Eu estou em movimento com relação a você. Mas com relação a este canetão preto aqui, eu estou em repouso, ok? Eu estou em repouso. Por quê? A nossa distância não muda. Eu nem me afasto e nem me aproximo desse canetão. Por isso, eu e o canetão não mudamos nossa posição, nossa distância. Então, nós estamos em repouso um com relação ao outro, tá? Então, eu e o canetão estamos em movimento com relação a você. Porque nós estamos nos afastando e nos aproximando de você, mas eu e o canetão, nós não estamos em movimento um com relação ao outro. Eu estou em repouso com relação ao canetão. Isso é muito importante para introduzir o que vem agora, que é a ideia de referencial, tá? Então, movimento relativo, e essa palavra relativo, ela existe porque é relativo, porque depende de um observador, depende do ponto de vista do observador, onde que o observador está, né? Então depende, ó, depende do ponto de vista do observador. Só que na física existe um outro nome para observador, ok?
E esse nome, né, observador, na física, nós temos um nome chamado de referencial, tá? Então esse observador que está olhando para o movimento, ele tem um nome específico na física, que é referencial. Okay? Referencial. Por que tem esse nome de referencial? É com relação a este observador que o movimento acontece ou não. É como se ele estivesse observando toda a física da situação, todo o problema. Ou seja, ele é o referencial para nos dizer se existe ou não movimento. Então, ó, se eu estou andando, né, eu estou em movimento. Mas depende de onde está o observador. Se o observador é o canetão, eu estou em repouso com relação a ele. Se o observador é o canetão, ou seja, ele está sendo a referência para dizer que eu estou em repouso. Ok? Ele está sendo a referência para dizer se eu estou em repouso. Mas, se eu mudar agora o ponto de vista e for para você, o ponto de vista agora é você. Então, com relação a você que está me assistindo, eu estou em movimento. Eu usei você de referência para dizer que eu estou em movimento. Então, a referência é o observador da situação. Ok? Então é muito importante você entender o que é um referencial. É a partir dele que a gente vai saber a posição de alguma coisa. Né? Eu estou a 2 metros. A 2 metros do quê? Da mesinha. Então aquela mesinha, de acordo com aquela mesinha, usando aquela mesinha como referência, eu tenho 2 metros dela. Então ela é um exemplo de referencial. Tá? Entendeu a ideia de referencial? Referencial é quando você usa alguma coisa para completar a sua informação. Se eu falar que eu estou a 3 metros, 3 metros do quê? Né? De cima, do teto, do chão? A 3 metros da parede, a 3 metros da mesa, 3 metros do quê? O que você está usando como referência para dizer que está a 3 metros? E é isso que você usa como referência, que é o seu referencial. Eu estou usando a mesa, né? Então, de acordo com a mesa, eu estou a 3 metros. A pessoa vai sacar. Beleza, entendi. Tá. Entendeu o que é o referencial? É como se fosse a origem da observação daquilo que você quer medir, aquilo que você quer obter de informação. Então, o movimento relativo, né, ele vem junto com essa ideia de referencial, tá? É a porta de entrada para esse conceito. Espero que você tenha entendido que o movimento ele é relativo, depende do observador, ou melhor, do referencial, ok? E a gente vai usar muito esse conceito de referencial a partir de agora, tá? Então, um forte abraço, tamo junto, até a próxima aula.